Que série diferente vai ser essa, né? Vamos estudar sobre o pior da vida. Então eu já vou dizer o melhor para vocês. Deus tem solução para todo o pior. Eu deixei a pergunta aqui. A Bíblia fala, a Bíblia traz para a gente que as piores coisas da vida, Deus tem solução para cada uma delas. Então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que colocar nas mãos dele, para ele cuidar de cada detalhe. Eu já falei um pouco semana passada, nas outras semanas, quem não viu a série do mês passado, ou qualquer uma das séries, porque agora nós já estamos mais de 1 ano e meio com o nosso projeto, tem muita série, né? Se alguém viu no site do nosso refúgio, o Cássio colocou ali, parece o Netflix, tem a capa assim de cada série, aí você escolhe o tema, clica lá, vai ver 4, 5, ou às vezes mais temas daquela série. A maior de todas foi de janeiro e a gente não parou mais, né? Foi janeiro, fevereiro, março, abril, sobre o final dos tempos. E é tanta informação e tanta coisa para a gente aprender, mas essa série foi o melhor da vida. Não sei se vocês concordaram, mas é que eu fui lá na raiz, na base. Ainda lembra? Melhor da vida, estar vivo, ter saúde, ser jovem e amar. Quem tem isso aí tem tudo. Agora, ser jovem é relativo, né? Porque tem gente que parece que já nasceu velho. Não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude, já nasceu velho. E tem gente idosa que parece jovem. A gente teve uma reunião, o Cássio e o Jean, outros participaram dessa reunião, com um especialista em música lá no Brasil, e aí eles começaram a descrever nosso projeto. Depois que foi falando o que a gente faz e tal, a pergunta foi assim: pelo que eu estou entendendo, isso aí que vocês estão fazendo é para jovens e só tem jovens, né? Eles deram risada. Vocês têm criança? Tem criança. Tem gente mais velha? Tem, começa com o pastor, né? Que, como eu falei, meio século aqui já. Mas tem a vovó Alzira, tem gente mais velha que o pastor com 50 anos, né? Já podia ser minha avó, não podia ser minha avó? Está aqui, podia ser minha avó. Tem neto da minha idade, olha só, e está aqui com a gente. Então isso aqui é para jovem? É para jovem de espírito, né? Porque isso eles falaram lá nessa reunião, disseram assim, olha, é feito num formato jovem, mas é para todo mundo que é jovem de espírito. Todo mundo aqui tem a mente aberta e o coração aberto e é jovem de espírito. Então ser jovem é muito bom, e a gente tem que ter a juventude aqui dentro da gente. Amar, é o que eu falei, né, semana passada, é a melhor coisa da vida. Você está com tudo bem na sua vida, falta o que? Amor. Se você tiver saúde, está bem, né, as coisas estão... Mas se não tem alvo do amor, que seja alguém, porque amar coisas, a gente não foi feito para amar coisas. Tem uma frase que diz assim, que as pessoas que não estão em sintonia com Deus, elas amam as coisas e usam as pessoas. Não é? Quando a gente deve usar as coisas e amar as pessoas. Então esse é o ponto. Tem que amar e tem que amar alguém. Por isso que Deus é feliz, porque Ele ama todo mundo. Tudo que Ele tem é amor para dar. Agora, esse mês a coisa já complicou. Ficou mais difícil. Porque a gente vai ver o pior da vida. Pior da vida. E a gente começa com o pior mesmo, que é a morte. Porque Deus criou a gente para viver para sempre. Deus criou o ser humano para viver para sempre. Não era para a gente morrer. Não estava no plano de Deus. Isso entrou no programa e atrapalhou. Estragou. Agora, bom, a gente vai ver, Deus tem solução. Deus tem solução para tudo. E essa é a frase que mudou a minha vida. Porque na minha adolescência, eu já disse algumas vezes, na minha época, é isso que nascido no milênio passado, não fala nem mais década, nem século passado, é milênio passado, né? E bem lá, né, começo dos anos 70, não tinha na minha adolescência, não tinha telefone, celular, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente mandava carta. E eu mandava cartas para minha mãe, quando eu estava estudando no colégio interno, longe, na adolescência, contando os problemas para ela, que era a pessoa que eu mais confiava e que melhor tinha conselho, tinha paciência para me ouvir, tinha bons conselhos. E eu nunca me esqueço daquela frase. Minha mãe dizia assim, meu filho, se Deus tem solução para a morte, Ele não tem solução para o seu problema? Se a coisa mais difícil que a gente enfrenta na vida
que é a morte, é o fim da vida. Deus tem solução para isso, Ele tem solução para todo o resto. Então, se você estiver passando por um problema, se você estiver enfrentando uma dificuldade, pense nisso. Deus tem solução para a morte, então Ele tem solução para o meu problema. Ele tem solução para tudo. Eu tenho que buscar nele. Ele vai ter a solução. Agora, a morte, o que é a morte? Morte é a ausência da vida. A gente estudou isso, questão do amor, né? O que é o mal? O que é o pecado? A ausência do amor de Deus. Não existe mal, não existe pecado. Não era para existir. Porque Deus estava em todos os lugares do universo que Ele criou. Quando alguém falou assim, ó, com licença, não quero mais você aqui, e a gente sabe da história, que foi um anjo, o maior de todos os anjos, e um grupo de anjos foi com ele, e eles disseram, a gente não quer a sua presença na nossa vida, dá licença. Ele falou, não, eu não obrigo ninguém. Ele saiu, aí apareceu o pecado. E como consequência disso, Deus é vida, Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade, tudo isso saiu, porque é o que Ele é. E aí surgiram coisas que não existiam. E eu fico imaginando o dicionário que foi criado, porque nem as palavras existiam. Porque se não existia, não tinha palavra para expressar. Maldade, tristeza, inveja, arrogância, orgulho, ódio. E aí a lista é grande. E a palavra morte não existia, porque não existia morte. Tudo que existia era para viver para sempre. E eu até brinco, né? Que a gente comemora as datas, a gente faz aniversário, e a gente acha tão importante, porque a vida tem um limite, e a gente conta. Então, os anjos, eles não têm limite. Aí você acha que anjo comemora aniversário? Não, para quê? Não tem por que contar milhões de anos, bilhões de anos, não tem por que contar, não vai morrer nunca, não envelhece. Aí a gente passa, vê os prédios, e alguns prédios aqui em Bruxelas tem lá a data, né? A gente fica impressionado, na Grand Place, né? Está lá o quê? 1678, não é isso? 1677, 78, foi reconstruída a Grand Place, a gente olha aquelas datas, eu levo o pessoal que vem visitar, aí eles ficam, uau, quanto tempo esses prédios estão aqui. Grande coisa, né? Pensando no universo, que nada tem fim, você faz a coisa para sempre. Então, a gente como entrou nesse problema do pecado aqui na Terra e a morte apareceu. Agora imagina como foi a surpresa e a tristeza da primeira morte. Se a gente for na história e a gente entender que Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e eu já falei muito disso, né? São literais, aquilo realmente aconteceu, não é historinha para a gente poder entender como que o mundo... Não, aquilo aconteceu, foi um teste que Deus fez com aquele casal, porque Ele tinha que fazer, porque agora existia um mal no universo, aquele teste não ia durar para sempre, tinha uma árvore, e era simples, era fácil. Ó, pode comer de todas as árvores, são deliciosas, só tem uma, vocês não podem comer. E aí Deus falou o que ia acontecer, se comer, vai morrer. Eles cometeram alguns erros. O primeiro erro foi que Eva nunca devia ter saído do lado de Adão, certo? Ela foi sozinha. Então, o primeiro erro foi aí. O que Eva estava fazendo sozinha? Ela não tinha que estar sozinha naquele momento. Se ela tivesse com Adão, sabe que para levar para o mal ou para tirar do mal, sempre é bom ter alguém junto. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Dize-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Porque a companhia diz tudo. Tem adolescente aí que a gente fica, ó, cuidado com os amigos, cuidado com os amigos, cuidado com os amigos. Por quê? Porque os amigos ou vão te levar para perto de Deus ou vão te afastar dele. E não é só para adolescente, porque adolescente é influenciável. Mas em qualquer época da vida, os amigos vão influenciar a pessoa que está do lado. Se Eva e Adão estivessem juntos, e aí está diante daquele teste, daquela situação, eles iam parar para conversar. E aí a reflexão é outra. Porque enquanto um fala, o outro está pensando, o outro fala, o outro está pensando. Mas ela estava sozinha, ela não teve tempo para pensar. Porque ela tinha que responder ali a serpente na hora. Uma serpente falante. Satanás é muito astuto. Porque ele sabia que se ele viesse como anjo de luz para conversar com ela, ela caía ou não caía na conversa dele? Não ia cair. Não ia cair, porque naquele momento, Adão e Eva conversavam face a face com Deus. Conversavam com os anjos? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia não fala, mas olha só. Deus colocou 2 anjos com uma espada de fogo na porta do jardim, e eles saíram. Eles viram aqueles anjos?
Viram ou não viram? Como que escreveu? Como que está escrito? Sim? Sim, eles viam os anjos. Estavam ali. Eles tinham relação com esses seres do mundo espiritual. O pecado que quebrou isso e acabou. Então eles sabiam muito bem. Se ele chegasse com uma outra conversa, um anjo falando, ele foi muito astuto, porque ele fez perfeito o que ele sabia que era a chance de enganar eles. Eles sabiam que animal nenhum falava. De repente, naquela árvore, tem um animal que naquela época era bonito. Hoje, Deus fez uma maldição, está no capítulo 3, falou, agora você vai rastejar. Quer dizer, que não rastejava. Se cobra não rastejava, então como que ela se movia? A gente já deduz. Porque a partir dali ela começou a rastejar. Então, tem indícios na Bíblia, tem textos que ajudam a gente a entender isso. Está no capítulo 12 de Apocalipse. Quem está no grupo de estudo do Apocalipse vai chegar lá daqui a pouquinho, a gente vai entender bem, lá fala. Né? O apelido do anjo que usou a serpente para falar. Qual que é o apelido que ele ganhou? Qual que é o nome que ele ganhou? Tem Apocalipse 12. Dragão. Dragão é o quê? É uma serpente que tem patas e tem o quê? Asas. Era assim que era a serpente. E ela era muito bonita e atraente. Agora ela está falando, por isso que ela diz, antiga serpente, lá fala dragão. Por que dragão? Porque era assim que era. Ficou o símbolo dele. E aí ele vem com aquela conversinha e ela caiu na conversa. Só que o problema todo foi o quê? Foi a mentira que a serpente contou. Que não era serpente. Né? A serpente foi um médium. Estava sendo usada por um espírito para falar. E falou o quê? Isso aí que Deus falou, que vai morrer, é mentira, não vai morrer. Olha para mim. Serpente fala? Não fala. Eu estou falando. Sabe por que eu estou falando? Porque eu comi do fruto. Agora você é ser humano. Eu sou só um animal. Se você comer, você vai ser um Deus. Por isso que ele não quer que você coma. E Eva acreditou na mentira. Deus falou, se comer, vai morrer. E a serpente falou, não vai morrer, você vai virar um Deus. E aí foi a mentira. O que foi ofensivo. Adão veio, e ele, dizem alguns, foi um pecado maior do que Eva. Porque ele sabia o que estava fazendo. Ela foi iludida, ela foi enganada. Ele não. Ele foi assim, você vai morrer, então eu não vou morrer com você. Foi a história de Romeu e Julieta. Por isso que a história de Romeu e Julieta é tão... Porque não tem um veneno no final? Pois é, o veneno foi tirado do Gênesis 2. O veneno era a fruta envenenada que levou eles ao pecado, que é a transgressão da ordem de Deus, e levou eles à morte. Então Adão, tem gente que diz isso, e aí fica, como que diz? Conjecturando, né? Será que, e se Adão não tivesse comido? Para mim, era impossível Adão não comer. Impossível. Por quê? Porque Deus falou que ele e Eva eram o quê? Eles eram um. Se a gente vê, a gente falou isso semana passada, casamentos que duram, como foi o caso dos avós da Michelle, que comemoraram 74 anos de casado, a pessoa já fica feliz de fazer 74 anos, né? Eles comemoraram 74 anos de casado. E a gente vê aquele amor que durou a vida inteira, e um não deixa o outro. Existe amor assim? Imagina como era o de Adão e Eva no jardim do Éden, que era perfeito. Que ele sabia que Deus tirou ela de dentro dele para fazer. E ele olhava para ela, olhava para ele, e eles sabiam. Primeira coisa que ele falou para ela quando viu foi o quê? Você é o quê? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quer dizer, você é minha e eu sou seu. A gente é um só. Então não tinha como ele não comer. Ela comeu, ela já matou os dois. E ele falou, é o que eu tenho que fazer, porque você vai morrer, eu não sei viver sem você. Não vivia mesmo. E ele, infelizmente, fez aquilo. E aí entrou a morte, graças àquela mentira. Agora, tem uma coisa, porque tem muita coisa bonita que a gente vai ver agora, mas a gente tem que entender isso. E eu vou convidar vocês, porque a Marineide já fez um estudo só sobre esse assunto. O Emerson não está hoje, né? Mas foi o Emerson que perguntou. E ele queria saber. A gente estudou a fundo esse assunto na Bíblia inteira. Corpo, alma, espírito. Por quê? Porque essa mentira, olha, Deus falou, se comer, vai acontecer o quê? Morre. A serpente falou, não morre.
E essa primeira mentira, contada nesse mundo, está sendo repetida até hoje, e é o maior engano que o ser humano tem que encarar. Porque Deus falou que morre. Ele tem solução para a morte. Mas esse engano entrou em todas as religiões antigas e modernas. Todo mundo acredita que morre, mas não morre. Por quê? Porque o corpo morre, mas o espírito não morre, ele é eterno. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tem um texto que eu quero mostrar para vocês, para a gente poder entender como isso é ofensivo para Deus. Porque o que acontece é o seguinte. Vamos lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. É o único verso da Bíblia que diz isso explicitamente. Então, se você tem no seu telefone, é fácil achar. Se você tem na Bíblia, tem que ir lá no fim da Bíblia para achar 1 Timóteo, capítulo 6. Quando alguém diz assim, que o ser humano é eterno, ou seja, existe um conceito na teologia, ou seja, estudo de Deus, estudo da Bíblia, estudo das religiões, que a alma é imortal. Mas tem vários textos na Bíblia, e a gente estuda o livro de Eclesiastes, Provérbios, Lamentações, no Gênesis, e em vários lugares, mostrando que a alma morre. Olha só, tudo que Deus criou pode morrer. Se não é criador, é criatura, pode morrer. Anjo é eterno? É, até quando Deus quiser. Porque Lúcifer e os anjos que foram com ele são anjos e deveriam viver para sempre. Segundo a Bíblia, vão morrer? Vão. Está dizendo, tem um lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. É para ele, não é para ser humano. Infelizmente, alguns vão parar lá. Mas é para ele, ele vai ser destruído. Então, o anjo morre. Até anjo morre. O que diz aqui? Vamos lá olhar 1 Timóteo capítulo 6, e eu vou ler aqui, deixa eu ver, do verso 13 em diante. Olha o que diz aqui. Mando-te falar-me de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Está falando de quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, de novo, o que está escrito aqui? Aquele que tem, ele só, o que diz aí na sua Bíblia? A imortalidade, e habita na luz inacessível. Só tem um que tem imortalidade. Quem é esse? Deus. Só ele tem imortalidade. Ou seja, todo mundo é mortal. Deus tem imortalidade. Só ele. E o bonito, a gente vai ver no fim da história, é que ele compartilha isso com quem ele ama. Ninguém é para morrer, mas não quer dizer que é imortal. Você entende isso? Eu posso viver para sempre, mas eu não sou imortal. Por isso que é uma loucura a gente tentar entender a morte de Jesus na cruz. Porque Jesus é Deus, ele é imortal. Então, vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi uma vez e aquilo mexeu muito comigo. Para a gente poder viver para sempre e ter a vida eterna, a salvação, como a gente diz, o impossível precisou acontecer. Porque é impossível para a gente viver para sempre. É impossível. Então, outra coisa impossível teve que acontecer. Deus, que não morre, morreu. A gente é muito finito para entender isso. Só dá para entender mesmo o dia que chegar lá, face a face, e perguntar para Jesus, como que é isso? Explica para a gente. Como assim que Deus, que é imortal, não morre, é imortal, não morre, mas morreu por um período de tempo. Morreu e ressuscitou, para a gente poder viver. Então, Deus é o único que é imortal, e a gente é mortal. Nesse mundo é fácil entender isso, fora daqui fica mais difícil. Um anjo está lá vivendo, sei lá por quanto tempo, mas é muito tempo. Mas eles não são imortais, eles estão vivendo a imortalidade, mas não é imortal. Então, veja só, durante toda a história da Bíblia, a gente vê quanta gente morreu,
Quanta gente perdeu a vida. E Deus tem uma solução para isso. Mas essa mentira, ela continua. Morre, mas não morre. Entrou em todas aquelas religiões que a gente estuda do Velho Testamento. Todos aqueles povos acreditavam nisso. E até hoje, as pessoas creem nisso. Por isso que eu estava lá no Japão, e a gente está na Bélgica, e aqui também acontece muito isso. O japonês comete suicídio com muita facilidade. Qualquer coisa, eles cometem suicídio, questão de honra, que tem muito isso lá. Mas por quê? Porque dentro da crença, na religiosidade deles, seja no budismo ou no shintoísmo, eles creem que morri imediatamente. E eu mostrei já, mas talvez eu vou precisar mostrar de novo, porque muita gente não viu. Quando a gente chegou no Japão, a gente viu várias estátuas com um babador, ou, como diz na terra da minha esposa, um babeiro. Cadê o Sandro? O Sandro que fala essa língua dos gaúchos, que é diferente da minha. Por que tinha um babador? Porque tem muito aborto no Japão. É legalizado, e uma mulher grávida, a primeira coisa que o médico vai perguntar para ela, seja uma adolescente, seja uma mulher casada, seja o primeiro filho, seja o quarto filho, primeira coisa, você quer essa criança ou prefere o aborto? É assim. Então tem muito aborto. Só que aí vem o pensamento de culpa, vem aquele sentimento ruim depois, aí elas vão lá no templo e tem aquele babadorzinho que elas fazem, ou compram, colocam na estátua, representando a criança que não nasceu, mas era para ter nascido, dizendo para os espíritos receberem o espírito daquele bebê no outro mundo e cuidarem dele lá. Ela não quis cuidar aqui, né? Mas terceirizou o trabalho. E está mandando os espíritos cuidarem do bebezinho dela, o espírito lá. Então, olha só, o pensamento da imortalidade da alma. Vem. Só que a Bíblia, ela diz que quando a gente morre, o espírito não sai e vai para algum lugar. A Bíblia inteira tem uma explicação, tem um termo usado para quando alguém morre. Não chama de morte. Morte só aparece na Bíblia quando a gente chega no Apocalipse, lá nos últimos capítulos, que fala de uma morte eterna. Ou seja, que morreu e acabou. E não tem chance de ressurreição. Isso é morte. E essa é a morte que Jesus morreu na cruz. Não sei explicar, não consigo entender, mas foi isso que aconteceu. Jesus morreu a morte eterna na cruz e ressuscitou. Só Deus para fazer isso, porque quem morrer a morte eterna não tem ressurreição. Essa primeira morte que a gente passa, segundo a Bíblia, quem já estudou e consegue me dizer? Ana Luísa, lembra? Como que a Bíblia chama? Talvez a Marineide. Se morreu, não está morto, a Bíblia não fala morto, fala o quê? Dormindo, chama de sono. Não é morte, é sono. Por quê? Porque para Deus é exatamente isso. No momento que Ele quiser, Ele faz assim, e a pessoa que está morta ressuscita. Ela acorda, ela desperta. Deixa eu mostrar só alguns textos para vocês, como que é interessante. Olha só o que diz 1 Coríntios 15, 52. Está no Novo Testamento, ali no meio do Novo Testamento, perto do fim da Bíblia. 1 Coríntios 15, 52. Fala a respeito disso, da ressurreição. Olha só, acontecerá num instante, num piscar de olhos. Ou seja, é uma fração de segundo. Porque um piscar de olhos é menos que um segundo ou mais que um segundo. O diafragma da máquina fotográfica é super veloz, eu não sei a velocidade, mas está ali nos milésimos de segundo. E consegue pegar alguém piscando, né? A minha avó, eu não sei se era a idade, mas não tem uma foto dela com o olho aberto. Acho que a piscada dela demorava assim um segundo inteiro, porque pegava ela piscando toda vez, né? Aí, hoje é fácil, né? Antigamente o filme tinha que revelar, você olhava e já era. Hoje não, tira outra, que fulano piscou, tira outra. Com ela ia ter que tirar umas 10. Porque é rápido. E aqui está dizendo, num piscar de olhos, ou seja, numa fração de segundos vai acontecer o quê? Pois, ao som da última trombeta, diz que vai tocar a trombeta. E segundo o livro de Apocalipse, quem toca a trombeta é aquele que vem no trono. Quem que vem no trono? Com a trombeta na mão? Jesus. Jesus vai tocar. E quando ele tocar a trombeta, os mortos vão ouvir. Olha que loucura. A trombeta tem fôlego. Eu toco trompete, vocês já viram aqui. Soprou, o fôlego de vida foi, e segundo a Bíblia, não foi assim que ele criou Adão, que criou o ser humano, pó da terra, que a gente é terra até hoje, colocou o fôlego dele e passou a ser um ser vivo. Ele toca a trombeta e diz assim,
Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então, lá nessa última trombeta, vai ressuscitar todo mundo que confiou em Deus, que vai ter vida eterna, eles vão voltar a existir. Agora, onde está esse pessoal de hoje até lá? Esse é o estudo que precisa ser feito. Tem um outro texto que eu quero mostrar para vocês. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Olha o que diz aqui. Por que a gente tem certeza disso? Sabe que no tempo de Jesus tinha um grupo de pessoas chamados saduceus. A gente já ouviu falar dos fariseus, tem os essênios, tinha vários grupos. E tinha um chamado saduceus, eles não criam na ressurreição. Jesus tocou nesse ponto várias vezes, e os apóstolos escreveram, porque essas pessoas não criam na ressurreição. Eles não achavam que existia a ressurreição. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou. E isso aqui, quem conhece o Rodrigo Silva e já viu as explicações dele, é fantástico. Né? Porque o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião no mundo é a ressurreição de Jesus. Todos têm um líder que morreu e aconteceu alguma coisa com ele, mas o único que diz que era Filho de Deus, que é Deus, e que ressuscitou foi Jesus. E tem as evidências disso. Então diz aqui, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que... Quem que tem aí? O que diz aí? Aqueles que dormem, aqueles que dormiram. A Bíblia repete esse termo várias e várias vezes. Jesus é o primeiro, a primícia, o primeiro que veio daqueles que dormem. Toda vez que a Bíblia vai falar da morte, fala que está dormindo. E o maior exemplo disso está na história do grande amigo de Jesus. Um dos grandes amigos de Jesus, né? Jesus tinha poucos grandes amigos. Sem dúvida nenhuma, João, que era primo dele, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que era um pescador. A esposa de Zebedeu chamava Salomé, ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. João, filho da Salomé e o Zebedeu, que era o filho mais novo, era o melhor amigo de Jesus. Mas Jesus tinha 3 amigos, que não fala do pai e da mãe deles, provavelmente já tinham morrido, que moravam numa cidadezinha perto de Jerusalém, Betânia. 2 irmãs e um irmão. Qual o nome deles? Lázaro, Maria e Marta. E essa história aconteceu poucos dias antes da morte de Jesus na cruz. Provavelmente 2 semanas antes aconteceu isso. Que foi o top, foi o máximo, o auge do ministério de Jesus. Por quê? Porque foi o maior milagre que aconteceu ali naquele momento. E não foi por acaso. Não vou dizer que não foi por acaso que Lázaro ficou doente. Não foi por acaso que Jesus deixou ele morrer. Isso não foi por acaso, porque Jesus podia ter curado. E Jesus recebeu a notícia porque Marta mandou avisar, fala para o mestre vir, porque o amigo dele, ela ainda jogou, né? Ela usou a carta do grande amigo. Seu amigo está morrendo. Olha só, ela apelou para o coração. Vem, porque ela sabia, se ele fosse, Lázaro não ia morrer. Mas eu tenho um estudo, quem quiser no meu canal no YouTube, tem várias mensagens sobre oração, e eu falo sobre os níveis de fé. Porque tem gente que tem fé no toque de Jesus. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela falou, se eu tocar, eu vou ser curada. A fé dela estava naquilo. Por isso que Jesus parou, falou com ela, conversou com ela, para ela poder entender, minha filha, meu manto aqui, minha roupa, o vestido, né, que eles tinham na época, não é mágico. Não é mágico. Não é porque você tocou aqui que você foi curada. Por isso que ele fez questão de falar, alguém me tocou. Aí ela falou, fui eu, estava cheio de gente. Aí ele falou, tua fé te salvou. Não é o meu manto mágico, não tem manto mágico aqui, foi tua fé. Você acreditou, creu em mim, que eu sou o Messias, que eu sou filho de Deus, por isso você foi curada. Então tinha gente que tinha aquela fé. Agora, quem tinha menos fé nesse meu estudo é Tomé, que ficou com Jesus 3 anos e meio, e mesmo assim ele ressuscitou, só que quando Jesus apareceu no primeiro final de semana ele não estava lá. Aí ele falou o quê para
para os amigos que falaram, ele apareceu aqui, ó. A gente estava porta fechada, ele apareceu aqui no meio, era ele. Aí ele falou, essa história. Aí ele desafiou. Falou o quê? Só vou acreditar se eu ver. Ele usou aquela expressão, né? Com esses olhos que a terra de comer. Eu tenho que ver com os meus olhos. E eu tenho que tocar. Eu quero ver as feridas na mão dele e eu vou tocar. Senão eu não creio. Uma semana depois, Jesus aparece de novo. Pá! Quando ele aparece no meio dos apóstolos reunidos ali, ele já olha para Tomé. Ele foi lá já para isso. Falou, Tomé, sou eu. Não é fantasma, não. Porque Jesus apareceu sem passar pela porta. Ele falou, isso é espírito, isso é fantasma. Isso não... Ele falou, não, sou eu. Vem aqui, põe a mão. Não é isso que você quer? Põe a mão. Aí ele foi lá, pôs a mão. Ele viu, está vendo que sou eu? Aí ele se ajoelhou e aí ele faz a maior declaração, está na Bíblia. Porque é a primeira vez que alguém olha para Jesus e diz assim, Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de Deus. Olha só, o título que ele merece. E aí Tomé, Jesus falou o que de Tomé? Você acreditou porque me viu? Tocou em mim? Ei, vai ter um pessoal lá em Bruxelas, em 2024, que eles nunca vão me ver e vão crer. A fé deles é maior que a tua, Tomé. Porque eles não me viram e eles creem. Olha que coisa maravilhosa, Jesus está falando da gente. Aí tinha aqueles que acreditavam na presença de Jesus, e aí entra Marta e Maria. Por quê? Porque falaram, manda ele vir, para ele curar Lázaro. Porque elas acreditavam que ele tinha que estar ali para curar. Quando Jesus chegou lá, a primeira coisa que Maria disse, Marta primeiro, depois Maria, foi, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem disse que Jesus tinha que estar lá para o milagre acontecer? Jesus não está lá, a gente não ora e o milagre não acontece? Quer ver, a fé de Maria e Marta estava limitada, estava pequena, porque limitaram, na fé delas, o milagre na presença de Jesus. Por isso que quando chegou um centurião, que era romano, pagão, adorador de imagens, de ídolos, não era do povo judeu, ele estava convivendo ali com eles, mas eles não eram. Cria que o imperador era um deus, era um centurião, mas era um centurião diferente, que se deixou influenciar pelas pessoas que estavam ao redor. E ele sentiu a presença de Deus no povo de Israel, ali em Israel. Ele entendeu. E ele amava o servo era judeu. O servo estava doente. Olha, quanta gente chegou para Jesus e pediu uma cura para a filha, para um filho, para um parente. Jesus curou a sogra de Pedro. Muito bom Pedro também, né? Que ele queria o bem da sogra. Esse foi muito amoroso. Mas Jesus, agora esse estava pedindo para o escravo, para o servo. Ele considerava como alguém da família. Ele já foi para Jesus com amor. Senhor, meu servo está de cama, está para morrer, e eu sei que o Senhor pode curar ele. Aí Jesus, entendendo a situação, olhou para o centurião e falou, o quê? Um centurião romano, um pagão, está vindo pedir um milagre para mim? Falou assim, vamos lá, eu vou lá na sua casa, igual ele fez com Jairo, igual ele fez com outros, eu vou lá na tua casa. Ele não fez com Lázaro, amigo dele. O centurião, ele falou, eu vou na tua casa. O centurião falou, não precisa. Não precisa. Eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, né? Eu tenho soldados, eu mando, eles fazem. O Senhor também é um homem de autoridade espiritual. O Senhor manda e as coisas acontecem. E eu acredito que o Senhor mandar aqui, a cura chega lá. O que Jesus falou? Não vi em Israel fé maior do que essa. Esse homem tem fé. Ganhou de todo mundo. Coitado do Tomé perto desse. Jesus ia falar para ele assim, Tomé, tarefa de casa, vai lá na casa do centurião, vai fazer um curso de fé com ele. O que é, Senhor? Ele nem judeu é? Pois é, ele tem uma fé muito maior que a tua. E Jesus falou, então seja conforme a tua palavra, pode ir. Aí o centurião, olha que coisa fantástica, chegou lá, o servo está lá, ele morava longe, estava lá andando e tal, tudo bem, você está bem? Estou bem, tranquilo, sarei. Aí ele perguntou, que horas que você se sentiu melhor? Quando ele falou o horário, foi exatamente, porque a fé dele aumentou mais ainda, aí, ele teve certeza, exatamente na hora que Jesus falou, pode ir, que está curado. Era aquela hora que o servo levantou da cama, estava curado. Agora, Maria e Marta estavam com a fé pequena. Jesus, de propósito, não vai. Recebe a mensagem, Lázaro está morrendo. Ele falou, não vou. E ele sabia o que ia acontecer. E ele queria dar o testemunho para todo mundo. Aí o que acontece?
Os discípulos falaram assim, que mensagem foi essa? Lázaro está doente e tal. Tá bom, Jesus não vai. Passa um pouquinho, ele enrolou um dia, 2. Aí ele fala para os discípulos, nosso amigo Lázaro dorme. Aí eles, que bom, se está dormindo, vai sarar, vai recuperar. Aí Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Eu estou falando, dorme, aquele outro dorme que vocês conhecem. Ele morreu. Aí eles, ficaram pensando, né? Chegou a mensagem, Jesus sabia que estava doente e não foi. Aí provavelmente eles pensaram assim, então pelo menos para o funeral a gente vai, né? Para o enterro a gente vai. Jesus falou, não está na hora de ir ainda, não vou não. E ele pensando, eu achando que era amigo. E o que vai sobrar para a gente? Não foi nem no funeral. E Maria e Marta estão lá, segura aí. Não enterra ainda não, ele vai chegar. Jesus não vem, teve que fazer um enterro. E aí passa quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí Jesus, de repente, fala para os discípulos, né? Agora é a hora da gente ir lá. Vamos lá? E aí eles, agora? Deixa passar 4 anos, não 4 dias. Porque com que cara que a gente vai chegar lá? Jesus ia lá visitar, os discípulos iam também. Elas recebiam todo mundo, eles recebiam todo mundo bem. Os discípulos estavam acostumados a conviver com elas. Tinha visto ele fazer milagres e milagres e milagres. Agora, para o amigo ele não fez, não foi no funeral. Agora, 4 dias depois vai aparecer lá. Que história é essa? E aí ele vai. Quando ele chega, avisaram Marta, e Marta foi lá conversar com ele. Aí que ela diz, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vem depois e fala a mesma coisa. Jesus sentiu tocado ao ver aquelas pessoas, sabendo o que estava para acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer em seguida. Mesmo assim, o menor verso que tem na Bíblia, 2 palavrinhas. Diz o quê? Jesus chorou. Chorou. Porque quando a gente chora, Ele chora com a gente. Jesus não tem que chorar, porque Ele está lá, na glória. E lá não tem tristeza, não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento. Mas a ligação que Ele tem com você e comigo é tão íntima, é tão forte. Você chora, Ele chora com você. Você sofre, Ele sofre com você. E Jesus, naquele momento, vendo aquele sofrimento e sabendo daqui a pouco esse povo chorando, vai estar chorando de alegria. Ele já sabia, que foi tudo pensado. Jesus nunca fez nada ou disse nada por acaso. Foi tudo planejado. Mesmo sabendo disso, ele chorou com eles. E aquilo deve ter confortado o coração. Falou, olha, tanto é que no texto fala, olha como ele amava Lázaro. Está chorando. E aí Jesus diz o que para ela? João capítulo 11. Tarefa de casa. Eu sempre dou essa tarefa de casa quando eu estudo esse assunto. Você chegar em casa, aí você vai ler João 11, que não dá para a gente ler tudo aqui. Mas você leia. Amanhã, com tempo, leia João capítulo 11. No verso 23, diz assim, Jesus fala para Marta, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Às vezes Jesus fala algumas coisas para a gente, a Bíblia fala coisa para a gente, e a gente tenta interpretar e entende tudo errado, né? Jesus falou, teu irmão vai ressuscitar. Aí o que ela diz? Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia, eu tenho fé. Sei que lá no fim dos tempos, ele ressuscita. Jesus falou o que para ela? Olha que lindo. Ele deixou isso aqui para nós, para todos nós, que perdemos entes queridos, pessoas que a gente ama, gente próxima a gente, porque a morte não é o fim. Não é o fim. Mas também não é, como muita gente diz, o começo. Também não é o começo. A morte é uma pausa. A morte é um sono. Segundo a Bíblia. Jesus diz o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa linda. Jesus falou, vocês têm um problema nesse planeta aqui. O pecado entrou e as pessoas morrem. Eu vim resolver esse problema. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele falava com autoridade porque ele sabia quem ele era. Quem crê em mim? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então, ainda que você morra, vai acontecer o quê? Viverá.
Quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. E aí você vê pessoas com fé nesse livro. Paulo começou a jornada assim, né? Cambaleando. O mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Até que ele falou assim, pode me seguir, porque eu estou seguindo as pegadas de Jesus. Nesse momento, aí ele entendeu. E ele falou, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque eu estou com Jesus o tempo todo. E se eu morrer, eu sei o que vai acontecer. Eu vou ressuscitar. E eu vou viver com Jesus. Então, para mim, tem um outro texto que diz assim, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus filhos, teus discípulos, teus seguidores. Vivo ou morto, não importa para mim. Porque eu vivo que estou com Jesus, morto, vou estar com Ele. Não tem problema. E Jesus sai dali, vai até o local, eu quero ver onde vocês enterraram Ele. Tá? Levaram Ele, achando que Ele ia lá, né? Prestar as homenagens. Não, Jesus tinha outra coisa em plano, outra coisa em mente. E aí ele faz o quê? Levanta os olhos para o céu, com os olhos abertos ele faz uma oração. E ele fez isso em voz alta para dar testemunho, para todo mundo ver que o milagre que estava para acontecer era resultado de uma oração. E agora eu quero dizer para vocês, que agora é pessoal. Já contei ano passado, mas eu fiquei 3 ou 4 anos sem contar esse testemunho. E eu tenho que contar, de novo, porque tem gente aqui que não ouviu. E tem gente lá, online, que também não ouviu. Mas tem que ouvir. Por quê? Porque Jesus fez o maior milagre registrado na Bíblia, que esse mundo já viu, que foi uma pessoa que estava morta há 4 dias. Ele fez isso com fé, através de uma oração. E Lázaro ressuscitou. Por que ele esperou 4 dias? Porque tinha o costume, na época, eles criam que uma pessoa morta, até 3 dias ela podia naturalmente ressuscitar. E isso a gente sabe que é científico. Teve muitos casos de pessoas que foram enterradas, estavam vivas, mas achavam-se que estavam mortos. E quando foram desenterrados, viram o quê? O caixão todo furado, quebrado, que a pessoa ressuscitou lá dentro. Por quê? Porque tem situações que o nosso corpo parece que está sem batimento, parece que está sem oxigenação, mas a pessoa ainda está viva. Então, hoje, até por lei, quase que todos os países do mundo, a pessoa morre, vem com um lençol, cobre a pessoa e ninguém pode tocar, mexer nela por algumas horas. Em alguns lugares é 2 horas, em alguns lugares é mais. Para ter certeza que a pessoa morreu mesmo. Então, como Jesus sabia que era 3 dias, ele esperou 4. E aí no 4º dia ele foi lá para ninguém ter dúvida que Lázaro estava morto mesmo. Tanto é que na hora que foi abrir, Marta falou assim, não abre não, porque cheira mal. Já está em decomposição. Como que você vai trazer de volta à vida algo em decomposição? Pois trouxe de volta à vida. Lázaro ressuscitou. Jean, você tem aquela imagem? Tem gente aqui que... O Jean é alguém que, na época, acompanhou isso aqui que aconteceu. Você não estava lá naquele dia, né, Jean? Ou você estava lá e foi embora antes, né? Naquela tarde. Quem estava lá era a tia da Luciana, que está aqui. A tia e o tio estavam lá. Tem mais outros 2 casais que estavam no dia que aconteceu aqui. O maior milagre que eu vi na minha vida. E eu tenho que compartilhar com vocês e com quem está online. Por quê? Porque Jesus falou que Ele tem solução para a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é. O nome Jesus tem poder. E a gente já viu tantas vezes, tantas histórias, tantos testemunhos, que a pessoa ora em nome de Jesus, ou ela clama pelo nome de Jesus, milagres acontecem. Coisas ruins param de acontecer. E coisas fantásticas e incríveis acontecem por causa do nome de Jesus. Eu creio nisso, mas eu nunca imaginava o que eu ia ver. E o mais interessante, eu acho que eu tenho aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir achar, a data de quando isso aconteceu. A gente está quase exatamente na data. Faz 10 anos que isso aconteceu. Porque foi em agosto de 2014. E eu tenho aqui, no meu telefone, aberto, eu sempre deixo aqui para mostrar para as pessoas, o jornal que conta a história do que aconteceu aquele dia, que foi para a mídia. O que aconteceu? Era um sábado à tarde como hoje, verão, quente, o sol se põe tarde.
E eu acho que o Devair estava ali, né? A Mariana estava lá, o Jean estava lá, outros estavam ali. A gente foi para perto do atômio. Tem aqui do lado essa mata, né? E aqui do lado da esquerda, acho que todo mundo conhece, todo mundo já esteve lá, né? Tem uma clareira, a gente estava ali ouvindo testemunhos, com violão, cantando, louvando, teve uma mensagem, uma coisa, outra. E chegou uma hora, ainda muito claro, o sol estava, até 10 estava claro, né? 10 e pouco da noite. Chegou uma hora que o pessoal foi embora. Isso já era ali para umas 7, 8, talvez um pouco mais. Terminou nossa programação e todo mundo começou a ir embora. Só que a gente ouviu sirene. O pessoal que ficou, a gente ouviu sirene de bombeiro, de polícia e ambulância. Nessa área. Aí nós saímos desse local e fomos para aquele jardim central ali. E lá embaixo, tem um círculo lá embaixo, estão vendo? É um chafariz. Então, se você já foi ali em dias quentes, você vê a água, né? Muito bonito. É uma descida e lá tem um chafariz. E lá estava cercado com alguns caminhões de bombeiro, polícia e ambulância. Aí nós ficamos curiosos, o que aconteceu? E a gente estava umas 60 pessoas, mas quase todo mundo já tinha ido embora e a gente ficou 8 adultos e uma menina de 2 anos de idade. 4 casais, eu e a minha esposa, aí tinha a Casey e o Igor, tinha o Gilson e a Dani, e estavam também um casal, o Felipe e a Janaína, com a filhinha deles de 2 anos. Eram nós, 8. A gente chegou ali, onde tem umas pessoas, vocês estão vendo ali, o pessoal está tirando foto, atrás desse jardim, naquele canteiro verde. A gente estava bem ali em cima, olhando lá para baixo, e o Felipe, pai da menina de 2 anos, que chama Jasmin, ele foi andando até lá para ver o que tinha acontecido, para contar para a gente. Ele desceu lá, viu o que aconteceu e voltou. Quando ele chegou de volta, a gente estava ali conversando, a gente olhou para o Felipe, ele estava chorando. Ele estava muito emocionado, porque ele se identificou com o que tinha acontecido. E o que aconteceu? Bom, os detalhes estão aqui, depois eu posso mostrar para vocês, está em francês, esse que eu tenho aqui, no jornal, a gente teve todos os detalhes que apareceu no noticiário, no dia seguinte, no domingo. Era por volta de 9 horas, por volta não, eram 9 horas, quando um policial chegou em volta daquele chafariz, e ele começou a evacuar a área, e falou para todo mundo, muitas famílias, muitas crianças, dia quente, todo mundo ali, e ele começou a dizer, todo mundo fora daqui, todo mundo tem que sair daqui, porque está muito perigoso. Por que estava perigoso? Porque alguém, eu já vi isso algumas vezes, pegou uma garrafa de detergente, tirou a tampa e jogou a garrafa inteira lá dentro do chafariz. O que acontece? O detergente vai misturando com a água, o chafariz está ligado, mistura o sabão com a água, o chafariz ligado, o que acontece? Vira espuma. É bonito. Estava todo coberto, o chafariz estava inteiro coberto de espuma, branquinho assim, ó. Então, bonito de ver, mas muito perigoso. Por quê? Se uma criança cai ali, ninguém nem vê, desaparece. E aí ele evacuou a área e falou, olha, todo mundo sai daqui. Enquanto ele está fazendo isso, às 9, chega um casal para ele, provavelmente marroquinos, que quase não tem em Bruxelas, né? Pela roupa deles, pela vestimenta deles. Chegaram um pai e uma mãe, falaram assim, a nossa filha desapareceu. Primeira coisa que ele perguntou, pela experiência dele, ela estava brincando aqui em volta do chafariz, eles falaram, não, ela não estava por aqui? Não, a gente acha que não. Tá bom. Começaram, ele falou, a gente já está procurando há algum tempo. Começaram a procurar, aí ele se deu conta, ele já chamou pelo rádio, pediu reforços. Porque estava evacuada a área, ninguém achava a menina, e ele pensou no pior. E foi a hora que a gente ouviu as sirenes. Começou a chegar bombeiro, polícia e ambulância, para ajudar ele na busca da menina. Mas ele estava preocupado com o chafariz. Por que o Felipe estava chorando? Porque o Felipe, pai da menininha, que na época, faz 10 anos, ela está com 12 hoje. Não, ela está com 12 anos de idade, a Jasmin. Ela tinha 2 anos na época. Ele se identificou porque na hora que ele foi, ele viu o momento que o policial estava dentro do chafariz, a água mais ou menos na altura da cintura, cheio de espuma, procurando, e o policial achou a menina debaixo da espuma e tirou ela assim. E ele viu, parecia uma boneca. Estava assim. Sabe que horas que foi isso? 9h40. Faz a conta. 9 horas, o policial estava evacuando a área e aqueles pais disseram, nossa filha desapareceu.
9h40 foi a hora que o Felipe viu a menina sendo tirada debaixo da espuma. Ela caiu ali em algum momento brincando, 4 anos a menina. Ela caiu ali, ninguém viu, e ela estava afogada esse tempo todo ali embaixo. Pelo menos 40 minutos. Pelo menos 40 minutos, ou seja, estava morta. A gente começou a descer. Todo mundo já estava indo embora, porque já estava começando a escurecer, né? Tarde, mas a gente ficou tocado pela situação, e a gente foi chegando bem perto. Tinha uma fita, que a polícia isolou toda aquela área, preta e amarela, assim, a gente chegou até a fita. 8 pessoas. A gente estava ali, e a menininha, a Jasmine, com 2 anos. Bem na minha frente, estava o banco, e os pais estavam sentados ali, um dos bancos em volta do chafariz. Na frente do casal, o policial, de braços cruzados assim, belga, bem belga. Do lado, numa parte ali da calçada, com lençóis assim abertos para dar privacidade, os paramédicos estavam tentando ressuscitar a menina. Agora, diga para mim, que jeito que iam ressuscitar uma menina com 4 anos de idade que ficou 40 minutos debaixo d'água? Mesmo que ela ressuscitasse, essa menina ia ter sequelas terríveis, porque falta de oxigênio no cérebro, não tem como. E a gente estava parado ali olhando aquela cena, meio em choque, quando a Janaína, a esposa do Felipe, fez uma pergunta para mim que foi chave, e que me despertou do choque que eu estava. Quase que foi Deus fazendo assim, ó, dando um tapa na nuca assim, pastor, acorda, te liga, você não está vendo o que está acontecendo? A Janaína olha para mim e fala assim, pastor, a gente pode orar por essa menina? E eu fui atingido por um raio. Que aí eu me dei conta do que estava acontecendo ali. Que pergunta que ela fez, e que bom que ela fez essa pergunta, porque senão eu não ia estar contando essa história hoje para vocês. Eu passei 2 anos no Japão, mas antes eu tinha passado 8 anos nos Estados Unidos. E eu sempre digo isso porque foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, que é um país cristão, protestante, todo mundo ora, é uma coisa comum. Se bem que está mudando a cultura americana, a gente já viu o pastor Eliezer contando aqui para a gente. Mas lá é um lugar que você chega no restaurante e você vê as pessoas orando diante de uma refeição. O policial ora, no hospital, um médico ora, é uma coisa comum, normal. Aí eu fui para o Japão, onde ninguém ora. E lá eu senti a necessidade de orar o tempo todo, em tudo quanto é situação, em tudo quanto é lugar, porque ninguém ora. Como a gente veio para a Bélgica, que é um país teoricamente cristão, no papel diz que 65% da população é católica, como já foi. Não tem 30, não tem 20 mais. Mas a gente estava com a ideia, estamos no Ocidente, aqui é um país cristão, e eu não estava com aquela urgência de orar, eu não tinha percebido. Mas quando a Janaína falou aquilo, e eu olhei, eu falei, esses pais são muçulmanos. Eu não estou vendo eles preocupados. Eles estavam lá sentados, esperando para ver o que ia acontecer. Eles não estão orando, eles não vão orar. Eu olhei para o policial e me veio aqui à mente, esse policial não vai orar. Eu olhei para os paramédicos e falei, esses paramédicos não vão orar. Ninguém vai orar por ela. E aí, a notícia é a seguinte, se ninguém orar, vai acontecer alguma coisa? Milagre não acontece. Nesse mundo, sem oração, não existe milagre. E aí eu convidei todo mundo para orar. E a gente fez 3 orações. 2 oraram, eu orei. Fizemos um círculo, a gente se abraçou, o mais pertinho que a gente conseguiu chegar. A gente não sabia o nome da menina, a gente não sabia quem era, nem sabia que ela tinha 4 anos, não sabia nada disso que a gente viu no jornal no dia seguinte. Mas a gente teve compaixão daqueles pais, daquela menina. A gente agiu por amor e a gente orou por ela. E eu falei para vocês, eu fiquei 3 ou 4 anos, nunca preguei isso num sermão, numa igreja, nunca contei para ninguém. Porque o que aconteceu, eu demorei 3 ou 4 anos para aceitar, para entender, para ter coragem de chegar e dizer, olha, eu vi o maior milagre que alguém pode ver nesse mundo. Porque quando a gente terminou a oração, passou algum tempo, a gente olhou para lá e os médicos estavam comemorando. Os paramédicos estavam se abraçando, porque a menina ressuscitou. Eles colocaram ela na ambulância, levou para o hospital. E a gente foi para casa, sim, sem entender o que aconteceu. Sem entender o que aconteceu. No dia seguinte, o pessoal que estava ali comprou o jornal, vários jornais de Bruxelas, e a gente acha hoje online, eu tenho aqui no meu telefone online o jornal, contando a história com todos esses detalhes. E lá estava dizendo que ela estava na unidade de tratamento intensivo, que o estado dela era grave, mas que ela ia se recuperar, que ela estava bem. Essa menina está viva hoje, e eu quero encontrar.
Porque, coincidência ou não, lá diz, sabe que cidade que eles eram? Estavam passeando em Bruxelas. São de Kortrijk. Quem que mora do lado de Kortrijk? Né? Eu moro ali do lado, eu quero descobrir, eu quero entrevistar essa família, eu quero conversar com eles. Porque tem uma menina hoje, provavelmente aqui na Bélgica, morando pertinho de onde eu moro, do lado da minha casa, com 14 anos de idade. Essa menina não sabe por que ela está viva. Eu sei. Os pais dela podiam ter tido o maior desastre da vida deles, ter arrasado a vida deles para sempre. Porque só quem perdeu um filho sabe o vazio que causa. Eles não perderam naquele dia a filha. Eles não sabem por quê. Eu sei. Porque esse livro fala de um Deus que é capaz de tudo, inclusive ressuscitar alguém que morreu. Se a gente tem um Deus assim, eu não tenho que ter medo de nada. Eu não tenho que me preocupar com nada. Porque qualquer problema que eu tiver, Ele tem a solução. Mesmo que eu morra, o que diz ali? Jesus falou? Você vai viver. Mesmo que você morra, você vai viver. E quando você ressuscitar, é para nunca mais morrer. É para sempre. Que Deus maravilhoso. Que história maravilhosa essa de Lázaro, que se repete nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque isso aqui não é teoria. Isso aqui não é historinha. Isso não é um livro antigo que a gente conta as histórias. Não, isso aqui existe para mostrar para a gente quem é Deus, o Deus que está com a gente hoje, aqui, agora. E do mesmo jeito que os milagres aconteceram lá, Jesus falou, João 14, verso 12, vocês são meus discípulos. As obras que eu faço, ele disse, vocês vão fazer. Ainda o que ele falou? Maiores. Vocês vão fazer, se tiver uma coisa, ele fala depois, se tiverem fé. E ele falou, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei para vocês. E naquele dia a gente orou para os islâmicos, os muçulmanos que estavam ali. A gente orou em nome de Jesus. E Jesus falou, são meus filhos, eu amo e eu vou atender essa oração de vocês. A gente vai orar agora, para falar com esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. E eu quero convidar vocês para a gente fazer o nosso círculo, para a gente se abraçar, para a gente refletir, pensar a respeito disso, nesse momento de oração, porque esse Deus maravilhoso está aqui hoje, do seu lado. Esse mesmo Deus pode resolver qualquer problema que você tenha. Se está tudo bem na sua vida, agradeça a Ele. Se tem um problema, coloca nas mãos dEle. Se algum dia vier momento de dificuldade, luta, pode chegar mais pertinho. Você vai lembrar disso e você vai dizer, Jesus, eu não estava lá naquele dia, mas eu acredito, eu tenho fé, que o Senhor pode ressuscitar. Então o Senhor pode resolver o meu problema também. O Senhor pode dar a solução. E Ele vai fazer isso. Se você orar com fé, confiando, quanto mais a gente ora, mais milagre a gente vê. E aí a nossa fé vai crescendo, 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 crescendo. É isso que Deus quer para a gente. Para viver nesse mundo, não viver por viver, não para pagar conta no final do mês. Ele quer a gente vivendo como bênção, transmitindo essa fé para os outros, para ajudar quem precisa. Todos nós podemos fazer isso, se a gente confiar. Para isso que Jesus trouxe você aqui hoje, para você sair daqui pensando nessa semana, a minha vida vai ser uma bênção essa semana, e quem passar na minha frente vai receber essa bênção também, porque eu vou orar pelas pessoas com essa mesma fé, eu vou interceder por eles. Às vezes não é todo dia que a gente vai ter uma situação como essa, de uma menina de 4 anos que estava morta e precisava da nossa oração. Mas pense quanta gente convive com você que está morto espiritualmente e precisa da sua oração para ressuscitar espiritualmente. Quanta gente que está com os relacionamentos mortos. Aí você vai orar e Deus vai ressuscitar o relacionamento. Seja de uma mãe com o filho, do marido com a esposa, entre irmãos, entre vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Os relacionamentos estão mortos. Deus põe a mão e ressuscita, porque você orou, você intercedeu. Onde Deus chega, a vida vai com Ele. E a vida de Deus está em você, você vai irradiar essa vida para quem estiver ao seu redor. O que tem que fazer? Orar com fé. Orar com fé. Começando orando por nós mesmos. Estou seguindo meu programa. E eu estou aumentando, porque está pouco. E toca meu telefone, tem uma música bonita. Meus meninos já sabem. Eles olham para o outro,
De onde está vindo essa música? Aí um fala para o outro, é hora do papai orar. E eu oro, de madrugada, de noite, de manhã, de tarde. Vou dizer para vocês, está mudando a minha vida. Está mudando a minha vida. E não preciso nem dizer que é para melhor. Muito melhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos revela o Teu amor, Tua misericórdia, a Tua bondade, que perdura para sempre. Lá no passado, nessas histórias que a gente lê na Bíblia, como aconteceu com Lázaro, mas também hoje, na nossa realidade. Onde quer que a gente esteja, Teu amor está ali presente, o Teu poder está ali com a gente, pronto para atender as nossas orações, os nossos pedidos, quando a gente mais precisa. Obrigado por esse milagre maravilhoso que o Senhor me deu o privilégio de presenciar com meus próprios olhos, com algumas pessoas que estavam ali comigo. A gente pôde ver o Teu poder, o Teu amor em ação. Mas essa ação a gente vê todo dia e a gente nem percebe às vezes. Os pequenos milagres no dia a dia. Senhor, ajude a gente a estar mais atento e ajude a gente a orar mais. Durante todos os dias, à noite, na madrugada, buscando o Teu poder, a Tua presença, a Tua luz no nosso coração, na nossa vida, para a gente poder passar para os outros. Porque a gente só vai poder dar aquilo que a gente tem. Então, primeiro, dê para a gente essa fé inabalável, essa coragem de orar pelo impossível e que a gente possa amar todo mundo ao redor, nos importando com eles e orando por eles. Senhor, que a gente saia daqui cheios do Teu amor, do Teu Espírito e com muita fé, sabendo que o pior dessa vida é a morte, mas o Senhor tem solução para isso, então o Senhor tem solução para todo o resto também. Resolva os problemas que a gente enfrenta. E quando eles vierem, que a gente tenha coragem de olhar para os problemas e dizer: eu não me preocupo, eu não temo, porque eu tenho um Deus maior do que tudo, que pode trazer a solução e resolver. Abençoe cada um que veio aqui hoje, aqueles que estão em casa assistindo, acompanhando esta programação, para que recebam a Tua bênção e tenham fé, o tempo todo, confiando em Ti, jamais duvidando, para que a gente possa ver muitos milagres, dos menores aos maiores na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.